Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Quem não ama se apaixonar? Quase todo mundo gosta de sentir os nossos corpos flutuarem com a possibilidade de um grande amor. A Carol Tilke não é diferente. Uma apaixonada pelo amor, presenciou uma grande história de afeto dentro da própria casa, com seus pais completamente apaixonados. Sua mãe, infelizmente, partiu cedo, mas não mudou o seu encantamento pelas histórias que via no cinema. Foi atriz, publicitária, mas os caminhos mudaram. E hoje a Carol conta pra gente como se tornou psicanalista, pesquisadora sobre relações e palestrante. Vambora entender esse sucesso? Apertem os cintos que a estrada da Carol já começou! Carol, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Sim, oi caroneiras e caroneiros. Thaís, muito obrigada pelo convite. Eu já sou uma ouvinte assídua. É muito bom estar aqui nessa poltrona. Estamos indo ao ar no Dia dos Namorados. Então, escolhi essa data especial. Ninguém melhor do que você. Eu estava muito ansiosa por esse episódio porque o amor é um tema universal. É o tema da mesa do bar. É o tema dos consultórios, como você sabe muito bem, e é o seu tema de escolha de estudo. Aonde surgiu o amor como profissão? O amor, acho que antes da profissão, eu vou contar que o amor ele surgiu de uma forma bem empírica na minha vida. Eu falo que eu nasci de uma dessas grandes histórias de amor. Meu pai e a minha mãe se conheceram... Ela tinha 15, meu pai tinha 18, ela morava no Rio, ele em São Paulo, ele foi numa festa de bico. Tinha que ser. Dessas histórias tinha que ser, e aí ele dava um jeito de ir pro Rio e pegava carona, e meu avô era da aeronáutica, foi transferido para São Francisco, nos Estados Unidos. Meu pai deu um jeito da faculdade mandar ele para lá, numa época que ninguém... Hoje as pessoas fazem intercâmbio, ninguém fazia. Foi para São Francisco, meu avô não deixava ele ficar sozinho no cômodo com ela. Daí ele dormia junto com meu tio. Enfim, dobrou meu avô, ficaram noivos, eles voltaram, casaram. E aí, no auge desse amor, eles tinham 2 filhos, eu tinha 5, meu irmão tinha 3. Ela descobriu um câncer fulminante, em menos de um ano ela faleceu. Sinto muito. Obrigada. Eles ficaram 18 anos juntos e hoje eles ficaram mais tempo juntos do que a maioria dos brasileiros vai ficar, porque segundo o IBGE, a média de de anos casados caiu de 17,8% para 13,8% nos últimos 10 anos. Então acho que eu já cresci atravessada por essa grande história de amor. E aí, eu fui acumulando histórias de amores platônicos que eu falo que eu mandaria a conta da minha terapia para Hollywood. Meu primeiro amor platônico foi Kaká, meu vizinho, meu pai falava que eu comia de tudo, mas quando eu fazia birra, eu queria descer para que eles me dessem comida no térreo do prédio, e espinafre, porque acho que era a época do Popeye, eu já era uma pedreirinha fitness desde então, e eu queria flertar com Kaká. 2 anos, Kaká era mais velho, tinha 5. E aí, começou. Mandei carta pro príncipe Harry e pro príncipe William quando a Lady Di morreu. Levei na cultura inglesa pra professora traduzir. Levei no consulado, porque eu queria que entregassem no palácio. Assim, eu tava muito... Empenhada. Fui com meu irmão, ele fala, até hoje eu não acredito que você me levou no consulado. Eu falei, claro. Com a cartinha lá, eu falava, mas por favor, dentro do palácio. O Fantástico passava, aquelas coisas, e eu pensava, minha carta não pode estar ali embaixo nas flores, eu quero que entreguem para eles. Eu falava, também já passei por isso, minha mãe faleceu, se vocês quiserem conversar, eu tô aqui. Já pensando que eu ia ser a próxima princesa.
Então, eu acho que eu fui, empiricamente, a minha vida foi muito atravessada de amores. Eu fiz comunicação social como faculdade e trabalhei com pesquisa de comportamento. Então, logo trabalhei em grandes agências de comunicação como planner. E eu era a planejadora que levava as pessoas para irem lavar roupa na favela, porque eu trabalhava com brilhante, eu fazia uma sorvetada, sobremesada no meio da agência, porque eu trabalhava com que bom. Então, eu era a pessoa que gostava de gente. O meu tesão era gente, eu não era a que levava as tendências de a última campanha de Cannes. Em paralelo, eu me formei em artes cênicas e eu não queria ser uma atriz que fosse só chamada para os grandes projetos. Eu queria ser uma atriz roteirista, uma Lena Dunham do Girls. E queria escrever um pouco sobre a nossa vida e roteirizar, atuar. E, obviamente, todos os projetos que eu entrava, né, hoje olhando para trás, tinham a ver com histórias de amor. E aí, tô contando toda essa longa história para dizer como o amor virou profissão. Em determinado momento, eu decidi ter coragem de sair da agência, porque eu queria focar nesses projetos de conteúdo, do meu lado Lena Dunham. Entendi que eu podia trabalhar como freela de pesquisa de comportamento para manter uma renda enquanto eu investia nesse meu outro lado. Fui morar no Rio. E no Rio eu conheci o André, que foi meu sócio durante um tempo, e a gente queria escrever uma série. Daí eu falei, não sou mais a Lena Dunham, quero ser os irmãos Duplass, que são 2 irmãos incríveis americanos. Não sei quem já viu Dying for Sex, mas o marido é um dos irmãos. Tá. E o outro irmão é o que faz o Morning Show, que é o produtor da Jennifer Aniston. Sei, super. Então, eles são atores, mas também são produtores, são roteiristas. E a gente queria muito escrever algo que falasse sobre o nosso contexto. Na época, éramos 2 solteiros. E a gente falou, vamos escrever, então, uma série de 2 amigos solteiros, viciados em aplicativo de date, que moram juntos. A gente não morava junto, mas ele morava no comecinho de Ipanema, eu morava no fim do Leblon. Não éramos viciados, mas éramos heavy users. E no desenvolvimento do projeto, a gente queria que o personagem dele tivesse um canal de YouTube. E aí a gente começou a desenvolver o projeto, e desenvolver projeto de audiovisual tem uma coisa muito frustrante para quem também já tinha sido atriz por muito tempo, que tem sempre um outro. Você depende de um outro. Então, você leva para uma grande produtora, e aí uma dessas produtoras gigantes do Brasil assinou com a gente. Não, vamos representar o projeto de vocês. Só que daí você assina um contrato de exclusividade de 2 anos, o negócio não vende, tá na mão deles. A gente já tinha passado por muito desse movimento do vamos produzir peça independente. E aí chegou um momento que um olhou para o outro e falou, por que a gente não faz esse canal de YouTube separado da ficção? Tá. E aí, por que eu contei a publicitária, né? Eu trabalhava com pesquisa de comportamento entrevistando pessoas, né? Então, eu ia na casa das pessoas, abria o armário, entrevistava grandes formadores de opinião, para fazer entrevistas em profundidade. E quando a gente lançou o canal, que chamava Soltos, porque a gente estava olhando o amor no viés dos solteiros, tinha esse olhar da publicitária, e ele tinha trabalhado com administração também. Então foi diferente do 2 pessoas que querem ser youtubers. A gente não queria ser youtuber. Entendi. Era uma plataforma pra gente discutir comportamento. Então já tinha um amor ali. Era o amor com um recorte de solteiros. Tá. Uma vez por semana a gente trazia um solteiro. Uma vez por semana a gente trazia um especialista. Então era muito frequente a produção de conteúdo. Já começou com 2 entrevistas por semana no YouTube e a gente fazia conteúdo diário no Instagram. Tá. Através das nossas pesquisas. Então, desde sempre, tinha um comprometimento enorme com dado, referência,
porque eu acho que tinha esse olhar da pesquisadora que eu fui durante 12 anos e que eu sou uma pesquisadora. Até hoje, com certeza. Exatamente. Então, o canal cresceu muito e muito rápido porque não eram 2 pessoas dando opinião, eram 2 pessoas dando informação. E aí eu acho que tem uma coisa muito interessante que você começa algo novo e tem um monte de paradigmas, assim. YouTube tem que ser vídeo mais engraçado. Só pode entrevista de 15 minutos. E aí a gente fazia entrevistas de 1 hora e ficava os 2, feito doidos, picotando Nossa, a entrevista. Eu falei isso com a Maquinóbrega hoje, que é um absurdo o tanto, né, que as pessoas se podam pra caber. Não, picotando loucamente. Daí a gente cortava uma entrevista em 3 entrevistas. E daí no Instagram, então os vídeos têm que ser todos mais fã. E eu lembro que teve uma vez que o nosso editor ficou doente e ele indicou um outro cara e aí ele falou, essa entrevista tá muito boa, publica assim com 38 minutos. E a gente, não, 38 minutos, ninguém vai ver. Ele assim, gente, vocês publicam 2 vídeos por semana, se esse for mal, o outro vai bem. E o outro volta a ser de 15. E aí foi super bem. E aí você fala, entendi. Então, talvez não precise ser tão curto, tão frenético. Aí você começa a entender o seu tom. Você fala, tá bom, tem coisas fun que funcionam, mas tem coisas sérias também. E aí chegou a pandemia. Eu acho que o YouTube é a plataforma para o conteúdo longo. Mas durante muito tempo a gente se desautorizou a esse lugar. E eu acho que também tem uma coisa incrível, mas também cruel de trabalhar em dupla, que a gente tem que achar o tom comum. E eu sou uma pessoa mais poética, mais reflexiva, fui fazer psicanálise, hoje eu sou psicanalista. E esse meu ex-sócio é mais irônico, mais solar. Então tinha um lugar do, não, você tá sendo muito deprê. Profunda, né? Exatamente. E eu poder me apropriar de essa é minha voz, também precisei de muita análise e de também poder falar, agora esse projeto é só meu. Porque quando a gente se separou, teve um lugar de, eu não vou deixar esse negócio morrer. Você já tinha uma paixão ali, né? Você tinha uma posse, digamos assim. Mas eu acho muito curioso na sua história que, olhando pelo olhar da carreira, você vive muitos fins de ciclo. E é o que a gente mais teme no amor, os fins. Você vê semelhança entre os fins de carreira e os fins de amor? Nossa, muito. Eu acho, até antes de vir para cá, eu estava analisando e tem uma idealização de que um amor vai terminar quando eu achar um outro. E eu sinto que na carreira também. Claro que tem uma questão prática de que assim, emprego se procura empregada. Mas tem um lugar que carreira é processo também. Assim como o amor é processo. Então, muitas vezes, vai ter um vazio ali, vai ter um não saber. Vai ter o final de um casamento ou de um namoro e uma saudade, e uma angústia, e uma casa vazia, e uma ficada com aquele ex, e daí depois, não, isso não significa nada, e sair com 3 pessoas, e péssimo, e aí um apaixonamento, e aí 2 meses focado na carreira. Não, a gente fantasia de que vai sair de um grande amor para o outro, e muitas vezes posterga o fim. Ou de que a gente vai ter uma certeza absoluta de que aquele é o momento para terminar. Eu vejo também isso muito, principalmente em casais em crise, que não, mas eu vou ter uma certeza. Em relações abusivas, uma falsa sensação de que assim, não, já foi pior. E aí a relação já está super desgastada, com muita falta de respeito. A pessoa está cada vez mais frágil, não consegue sair dali e ela fica esperando um próximo incidente incitante para sair. E na carreira, eu sinto que nesses movimentos de mudança de carreira, muitas vezes é a mesma coisa. Com certeza. A gente fica esperando ter a certeza de que o próximo passo
vai dar certo. A gente fica esperando a hora em que o chefe mande a gente embora. Tem uma ilusão também de que a gente vai largar tudo e começar algo. Eu, durante muito tempo, fiquei fazendo o canal, bancando ele com os meus freelas de publicitária, consciente que era um investimento. Então, fui pesquisar. Quanto tempo é o turnover de um canal de YouTube? E também entender qual é a quantidade de conteúdo que eu posso produzir, considerando que eu vou ter X horas que eu vou ter que trabalhar como pesquisadora. Para eu nem comprometer o meu trabalho como pesquisadora, nem como produtora de conteúdo. E eu sinto que a gente tem quase que vergonha de ter muitos trabalhos, porque aí parece que você não é um sucesso. Eu tenho zero, eu tenho muitas frentes de trabalho e é muito curioso isso, porque eu acho que isso é o que torna a gente interessante. Eu sou daquela teoria que você não pode botar todos os ovos numa cesta. E tem muita gente que tem essa vergonha. Então eu acho muito interessante você trazer esses sentimentos que às vezes nos afligem num momento de que quando a carreira ainda não decolou, né? Muito. E aí, fazendo um paralelo com o amor, acho que quando você é solteira, isso pega muito mais. Porque é como se o solteiro tivesse que falar assim, olha, eu tô solteiro, mas a minha carreira tá arrasando. Você sempre tem, principalmente a mulher, que a solteirice... Tá arrasando porque eu abri mão. E não é nada disso, né? Porque uma pessoa casada ou namorando, ela não fala assim, eu tô namorando mais... Não, eu tô casada mais... Só que a solteira, né, e infelizmente ser solteira ainda é visto como um fracasso social, parece que ela tem que se justificar. Então assim, a vida amorosa não está dando certo, e às vezes ela tá, você tá bem solteira, mas assim, a vida amorosa não deu certo, mas no trabalho eu tô arrasando. Então esses momentos de construção, muitas vezes são vividos com mais angústia, porque você sente que você precisaria provar pro mundo um sucesso maior do que a sua amiga que é mãe, por exemplo. Porque você fala, não, mas ela já tem a outra estrelinha pra provar aqui. Falar, não, a carreira dela não tá decolando, mas é porque ela tem outras prioridades. Sim. Então isso vem muito mais de um julgamento externo e do nosso superego e social do que de uma realidade. E tinha uma frase, isso que você falou de que eu tenho zero vergonha. Eu lembro que eu tive um chefe, bem nesse momento que eu estava fazendo freelas e já começando o canal, e comecei a escrever para a Universa, com a Bárbara, que hoje faz o podcast com a gente, que ele falou assim, quem faz tudo não faz nada. E hoje eu encho a boca para falar, quem faz tudo, faz tudo. Porque se você esperar ter uma equipe enorme para começar a fazer as coisas, você não vai fazer nada. Uhum. E tem o olhar da inveja do outro também. Ontem eu fui jantar com uma turma de amigas psicanalistas, né? E aí eu acho que tem o querer se aprofundar. Eu fui ser psicanalista, a princípio, para aprofundar as minhas entrevistas e as minhas pautas sobre amor. Porque aí eu já estava na CBN. Mas você podia ser uma especialista em amor sem ser uma psicanalista. Poderia, super. Como eu já estava sendo. Mas eu queria... como eu já me interessava pela psicanálise, eu entrevistava muitos psicanalistas, eu queria ter mais embasamento teórico. Tá. E eu fui fazer a formação. E a princípio, eu achei que eu não ia clinicar. Uhum. Eu achei que eu ia fazer a formação como fonte de informação e referência. E no meio da formação, eu falei, nossa, eu tenho vontade de clinicar. E quando eu fui fazer a entrevista para a formação, o Christian Dunker, que é um psicanalista que eu super admiro, que é meu mentor, que eu até perguntei para ele quais eram os melhores lugares para eu aplicar, ele falou, os mais tradicionais vão se incomodar que você é uma comunicadora. Porque eles vão falar, o lugar da escuta... Uhum. E o lugar da fala. E realmente, uma das instituições bem tradicional me fez essa pergunta. E eu falei, mas o Christian tem canal, a Vera Iaconelli tem coluna, a Maria Homem tem canal. Eu acho que... Primeiro que assim, eu não sou uma youtuber. Ela é uma plataforma. Pode ser que a hora que eu me formar e que eu quiser clinicar,
eu nem esteja mais nessa plataforma. Depois, eu acho que é maravilhoso a gente poder traduzir a psicanálise em grandes meios para fazer melhores perguntas. E não ter só canais de coaches que vão te dar 5 passos para você arranjar um namorado. Mas essa instituição mais careta me negou porque eu era uma comunicadora. E essas amigas psicanalistas ontem estavam falando que elas estavam num grupo de estudo e que uma menina falou, porque eu não sei se essa Carol Tchuk é muito psicanalista mesmo, porque ela faz esses vídeos e essa coluna da Folha, e como isso diz mais sobre a inveja... Com certeza. Do que sobre... Eu falei, bom, mas o meu vídeo... Ela nunca viu minha clínica, né? Assim, o que eu faço na clínica é diferente do que eu faço no vídeo, do que eu respondo à coluna. Mas como as pessoas querem te colocar em caixinhas. Então, pra gente também prestar atenção, quando o outro te invalida, isso diz mais sobre ele, que também tem a ver com relação abusiva, né? Total. No amor, muitas vezes a pessoa vai te colocar pra baixo e você fala, ela me conhece tanto, e você começa a duvidar de você. Mas assim, falando... de psicanalistas comunicadores. O seu caminho foi inverso. Normalmente, os psicanalistas começam clinicando, viram comunicadores e param de clinicar. Sim. Você era uma comunicadora e foi pro 1 a 1, que é o que os comunicadores hoje não fazem mais. Sim. O que você acha? Por que dessa escolha? Por que eu entendo que você tinha vontade de se aprofundar, mas teoricamente a grande escala do seu trabalho não precisa de 1 a 1. Ela não precisa de 1 a 1, mas eu acho que a clínica, ela traz... É muito bonito você ser testemunha da jornada de alguém, que você não consegue ser num trabalho de grande escala. Então, acho que você fazer o trabalho da clínica no 1 a 1 é também você se convidar a ter um outro tempo. Eu acho que a psicanálise e a clínica tiveram efeitos na minha vida como um todo, que é você sustentar um outro tempo. Assim, isso foi profundamente transformador, que é, primeiro, assim, uma presença absoluta. Porque assim, aqui a gente tá também, mas são raros os trabalhos onde você não tem uma aba aberta, onde você não pode mexer no celular. Concordo. Depois, o tempo é o tempo do analisando. Você não tá lá para dar respostas. Você tá lá para fazer perguntas, para sustentar os silêncios, sustentar os incômodos. Acho que num mundo que pede pra gente trazer cada vez mais respostas, poder se colocar nesse lugar é muito transformador na vida. Tem um lugar de, por ser uma comunicadora e depois ter aberto a minha clínica, eu tive o privilégio não, porque foi por conta de muito trabalho, eu tive muitos pacientes, porque eles já me conheciam pelo meu trabalho. Do canal, da coluna da CBN, dos cursos da Casa do Saber. E aí também é um trabalho interessante de você descolar desses analisandos a pessoa que fala no vídeo da sua analista. Porque muitas vezes vem um lugar do, mas o que eu tenho que fazer? Não, aqui não tem o que você tem que fazer, né? É sustentar a angústia, você vai achar essa resposta. Então, acho que ir para a clínica me traz essa profundidade, me traz também uma estabilidade financeira. Então, na clínica você consegue tenho tantos pacientes por mês, sei quanto vai ser a minha entrada, que para uma pessoa que estava trabalhando já há alguns anos com projetos, então assim, fecha coisa de marca, vende cursos, é ótimo, mas também tem essa oscilação, então acho que eu estava querendo uma estabilidade, uma rotina que a clínica me trouxe. Isso nem foi consciente, mas é muito interessante ver quanto o fato de eu clinicar faz com que as pessoas me olhem de um jeito diferente. Porque eu sou psicanalista, mesmo sem a clínica, mas as pessoas me chamam para palestra num outro lugar, sabendo que eu clinico. Então eu vejo que o fato de eu clinicar também mudou o jeito como as pessoas me olham. Eu não sou mais uma comunicadora, eu sou uma especialista. Você é uma especialista e eu te vejo como uma pesquisadora. Sim.
Eu acho que você está muito nesse lugar. Quando eu converso com você, claro, não nos momentos de amiga, mas eu sei que você é uma pessoa profunda, você se aprofunda sobre os temas, você fala de um lugar com muito conhecimento. Então, realmente, eu acho que te posiciona diferente. Mas eu acho curioso o caminho inverso, eu acho interessantíssimo. Hoje, por exemplo, o YouTube é uma plataforma que muita gente que está desencoraja novos navegadores. Como você vê o YouTube como uma plataforma para começar? Eu acho que você precisa entender que você não vai ganhar dinheiro lá. Porque... Era uma coisa que acontecia antes. Mas mesmo antes, você não ganhava, assim, pelo menos eu, nunca ganhei muito dinheiro lá. Acho que a gente tem essa ilusão de que ganha-se muito dinheiro, mas você ganha 0,01 dólar a cada view. É pouco, assim, não é um dinheiro que vai mudar a sua vida. Então, e eu vejo que tem uma ilusão de que tanto no Instagram quanto no YouTube o dinheiro vai vir. Eu acho que a gente precisa... Isso significa que você não deve ter um canal? Não. Significa que você tem que pensar qual é o objetivo. O objetivo é alcance? O objetivo é eu colocar o meu ponto de vista? Eu entendi desde sempre que o YouTube, para mim, estava nesse lugar. Que não ia ser uma fonte de receita direta, mas o fato de eu ter meu canal fez a Bárbara conhecer meu trabalho, que me chamou para escrever em Universa, onde eu ganhava um salário, fez a Tati me chamar para a coluna da CBN, fez eu ficar conhecida e ter pacientes na clínica, fez eu poder entrevistar outros psicanalistas que hoje me chamam para conversar nos eventos deles. O Dunker lançou um livro e eu participei da mesa, assim, foi um privilégio. O Renato Nogueira, que é um filósofo que eu já entrevistei, me chamou para fazer a curadoria do Café Filosófico da TV Cultura junto com ele. Então, eu acho que a gente tem que pensar quais são os objetivos. Eu vejo que as pessoas se frustram porque elas ainda estão pensando no dinheiro. E daí eu acho que a gente tem que pensar aonde você vai ganhar dinheiro. Porque você precisa pagar suas contas. Uhum. E as pessoas desistem, né? Então, ou elas criam estruturas muito caras, que às vezes talvez você tenha que começar filmando com o seu celular e aprender a mexer no CapCut. E tudo bem, porque o ótimo é inimigo do bom. E fazer um vídeo por mês, que é o que você vai conseguir fazer, do que fazer 2 por semana durante um mês e depois parar. Uhum. É o devagar e sempre. O devagar e sempre. Eu acredito muito nisso, na execução. Eu sempre falo assim, ontem eu fui dar uma palestra em BH e as pessoas falavam, nossa, você pensava em tal negócio quando você começou? Eu falei, não, gente, eu sou executora. As coisas vão aparecendo, eu vou fazendo. Sim. Mas eu não acho que existe um grande plano por trás. E eu vejo que às vezes as pessoas elas têm muitas ambições, muitos sonhos, mas pouca execução. Que tem a ver com o que você falou dos fins de relação e os fins do trabalho. Por exemplo, eu jamais pensaria que eu ia virar psicanalista. Mas qual foram os passinhos, né? Então, comecei um canal. Entendi que eu queria entrevistas mais profundas. A hora que separou a sociedade, as pessoas falavam, você tem um nome enorme, Soltos já tem um feat. Eu falei, mas eu não quero mais falar sobre solteiros, eu quero falar sobre amor. Mudei o nome do meu canal para Amores Possíveis. Então, vou falar sobre amor. Vou falar sobre amor no meu tom. Ah, mas você é doida. Tudo bem. Essa é a minha verdade. Vou testar formatos. Então, assim, testei formato de lançamento de curso, de curso em comunidade, de curso perpétuo. O que funciona, o que não funciona, o que dá muito dinheiro, mas me deixa exausto e talvez eu não queira. Uhum. Vou me aprofundar para melhorar os meus cursos, as minhas pautas. De repente virou uma profissão. A gente fica querendo ter as próximas certezas, porque acho que também tem uma ilusão do propósito. Quero ter um grande propósito. Talvez só precisa, né, se abrir. Você fala muito sobre ser uma mulher oferecida, que isso já te abriu muitas portas profissionais. E eu adoro esse tema. Vamos explicar para os caroneiros? Fala sobre você ser oferecida.
Gente, sejam oferecidos. Eu sempre fui... Ser oferecido é... Sabe quando a gente é criança e fala, oi, posso brincar com você? A gente tem que fazer isso na vida profissional. Como eu sempre fui oferecida? Eu bato nas portas e falo, eu gostaria de te entrevistar. Eu gosto do seu trabalho. E aí, eu sempre fui oferecida com muito background. Não é mandar um e-mail genérico. É poder citar algo do trabalho da pessoa. E insistir, porque eu vejo que as pessoas também acham assim, tem vezes que a pessoa vai responder na hora. Às vezes, eu mandava assim, uma mensagem de texto para um psicanalista que eu consegui o contato. Oi, aqui é a Carol, eu tenho um canal que chama Amores Possíveis, mandava o link, mandava o meu Media Kit. Já entrevistei fulano, ciclano, queria te entrevistar, nananã, a pessoa não respondia. Passava 2 semanas, oi, aqui é a Carol de novo. Não tenha medo de ser chato e insistente. Até o não, até a pessoa falar não vai dar, eu sempre continuava. Foi assim, por exemplo, na CBN, eu fiz uma pesquisa que tá aí também assim, mostra o seu trabalho. Uhum. Então, eu por ser pesquisadora, durante a pandemia, eu fiz uma pesquisa quantitativa que também fui oferecida. Então, tinham amigos que são publicitários, que abriram uma empresa de pesquisa e estavam precisando de RP. E eles estavam fazendo pesquisas de temas chatos para empresas chatas. Falei, por que a gente não faz uma pesquisa sobre como os solteiros estão se relacionando no isolamento? Tá. Porque tinha uma chance muito maior de virar PR orgânico do que a pesquisa que ele estava fazendo, sei lá, para a empresa do prego. E para mim era bom porque eu ia ter todo o sistema da empresa Quant. Então fizemos, eles fizeram de graça, eu como faço pesquisa, fiz a análise, então eles fizeram a estrutura dos dados e tal, eu fiz a análise, fizemos o report, isso virou releases, que foram para muitos veículos. Um deles foi a CBN, Tati me chamou para dar entrevista sobre essa pesquisa. Depois ela me chamou para dar uma outra entrevista sobre ser solteiros. Nessa segunda entrevista, eu falei, adoraria ser colunista. Vocês estão abrindo para novos colunistas? Ela falou, olha, em outubro sim. Ah, tá bom. Outubro eu escrevi. Ah, vamos falar em dezembro? Vamos. Dezembro eu escrevi. A mesma coisa na Glamour, que deu a mesma matéria sobre essa pesquisa. Uhum. Eu escrevia para a Universa. Quando eu saí de Universa, eu escrevi para Glamour, falei, olha, não tô mais em Universa, lembra de mim? Gostaria de escrever para vocês. Vamos conversar. Insistam, persistam. E às vezes, assim, o que eu percebo as pessoas que a gente acha que são enormes, são muitas vezes muito mais gentis do que as que estão próximas. Então, para trazer um exemplo que também para mim é muito simbólico, eu fui para Nova York entrevistar o Daniel Jones, que é o editor do Modern Love, que é uma série maravilhosa, a coluna do New York Times e a série da Amazon. Exatamente. Como eu fui para lá? Eu descobri que ele estava num evento de inovação que chama Unfinished, e ele abriu um concurso para pessoas mandarem histórias de amor, que era amor e perda, amor e memória ou amor e desejo. E eu escrevi uma história sobre a colcha de retalhos de memórias da minha mãe, que eu fiz com a memória dos outros. Foram mais de 10 mil textos, ele escolheu 3 e escolheu o meu. E aí eu escrevi um e-mail, ele leu ao vivo no evento, eu vi por streaming. E aí eu escrevi para ele, falei, nossa, muito obrigada. Ele falou, adoraria te conhecer. Você não quer vir aqui para Nova York para conversar comigo? Óbvio. Óbvio. Eu tinha oportunidade de ir, fui. De novo, só ter ido conversar com o Daniel Jones já teria sido incrível. O que eu pensei? Já que eu vou para Nova York, quero entrevistar outras pessoas lá. Traduzir meu Media Kit. A Ellen Fisher é a maior antropóloga que estuda amor no mundo. Escrevi para ela, gente. Entrei no site, contato, Media Kit, e-mail, já li os livros dela. Cindy Gallop, a fundadora do Make Love Not Porn. A mesma coisa. A Ellen Fisher estava com câncer stage 4 quando ela me deu entrevista. E aí eu lembro que eu voltei para a CBN e a Tati falou, como é que você conseguiu essa entrevista?
Falei, escrevi para ela. Às vezes a gente acha que é tão difícil. Que é tão difícil. Assim, manda um LinkedIn, manda uma mensagem. As pessoas estão abertas. O Dunker foi assim, a Maria Homem foi assim. E não tenha vergonha de falar de si. Exatamente. Eu acho que as pessoas também têm muita vergonha de valorizar o próprio potencial. Muito. Agora, eu fui para esse evento da Esther Perel, que foi um congresso sobre relacionamentos. A Esther Perel é o meu grande... A minha grande inspiração, quando as pessoas perguntam quem você gostaria de ser, eu falo, eu gostaria de ser a Esther Perel do Brasil. Já ir para lá, ouvir a Esther Perel e mais 20 grandes especialistas seria incrível. O que eu pensei? Quero entrevistar essas pessoas. Conversei com a Folha e falei, vamos fazer matérias? Então, já fui falar com a minha editora, transformei isso em matérias. E aí, o que eu pensei? Eu não quero que eles entendam que eu sou uma jornalista da Folha. Porque o mais fácil é chegar com a carteirada assim, do tipo, olha, eu escrevo para a Folha, que é o New York Times do Brasil. Eu quero que eles entendam que eu sou uma Esther Perel do Brasil. Sim. E aí eu fui me apresentar assim. E de repente, eu olhei lá e eu estava entrevistando 8 pessoas. E consegui uma filmmaker nos Estados Unidos. E estava falando com o cara que fez o documentário do Dilema das Redes do Netflix. E com o grande pensador de ansiedade americano. Por quê? Porque eu fui lá e falei, esse é meu trabalho. Eu faço isso no Brasil. Eu sou uma psicanalista. Fui lá falar, amei esse evento, só tem americanos e europeus falando. Eu quero vir falar aqui ano que vem. Perfeito. A gente tem que poder se oferecer. Ofereça seu trabalho. Por que você acha que as pessoas têm medo de dar certo? Eu acho que a gente cresce ouvindo que a gente não é capaz. Então, muito desse medo a gente cresceu com muitos comentários invalidantes. Então, tem uma insegurança gigante de achar que a gente não é capaz. E uma comparação enorme com os outros. Mas eu acho que tem um medo do... E depois? A gente sabe mais... E daí eu acho que é o paralelo do medo de dar certo no amor também. O Freud tem um texto que eu amo, que chama Arruinados pelo Êxito. Que ele fala... e aí ele dá 2 exemplos clínicos. Que sabe quando tá tudo dando certo? Ele dá um exemplo até do trabalho. Então, um cara que queria muito ser promovido... E ele olhava o chefe dele, ele falava, nossa, eu admiro muito esse cara, eu quero um dia estar nesse lugar. E a hora que o chefe se aposenta, ele era o sucessor natural e aí ele começa a se atrasar no trabalho, se atrapalha nos relatórios, é grosseiro nas reuniões e não é promovido. Porque a gente está acostumado a estar no lugar do fracassado, da vítima, do que a vida não dá certo. A hora que você conquista, como é que você faz? Outro dia um analisando falou pra mim também, eu quero estar no auge. Eu falei, mas depois do auge é o quê? Ele falou, decadência. Falei, não tem Falei, então você vai chegar no pico e depois é só ladeira abaixo? Por quê? Acho que a gente tem esse medo do não sustentar, da síndrome do impostor, da inveja também, que é essa coisa do, as pessoas vão zicar o seu trabalho. Ontem, quando a menina falou, falaram isso de você, por um lado incomoda? Incomoda, mas por outro paciência, né? Com certeza. É lidar também com o desconforto de não agradar todo mundo. Eu acho que tem muito esse momento que profissionalmente você vai entender que nem todo mundo torce por você. E de poder, isso eu já trato muito na minha análise, que é de poder relaxar. Porque acho que a gente está muito acostumado a correr atrás e perceber que você deu certo é muito difícil. Sim. Outro dia uma amiga me ligou e ela falou assim, Cacá, você já pode escolher alguns trabalhos. Você pode escolher a vida que você quer ter. Acho que eu não cheguei em 1 milhão de lugares. Mas às vezes eu me aproprio menos da jornada que eu já cheguei, porque a gente está acostumado, não, mas ainda falta, não, mas a gente pode mais. A gente também pode desfrutar e falar, cara, o que eu falaria para a Carolina de 2024?
Posso aproveitar? Posso olhar o que deu certo e brindar comigo mesma e com as pessoas que estão em volta? A gente se permite pouco, sempre tá bom, qual é o próximo desafio? Qual é o próximo passo? Vamos também poder contemplar a conquista? Se apropriar do que a gente conquistou? Tem um vídeo seu que chama Você Não É Quem Você Acha Que É. Que é do seu próprio canal e você fala como a gente cristaliza como a gente se vê e que isso pode ser muito ruim para a nossa vida. Essa cristalização. Porque as pessoas têm vergonha de exaltar, a gente foca na beleza de ser humilde. Como que a gente vence esse sentimento? Primeiro, percebendo quais são as vozes que nos moldaram, né? Então, quando eu faço essa provocação de você não é quem você pensa que você é, tem uma outra verdade que eu gosto muito de desconstruir, que é a ditadura do amor próprio. Porque a gente vive em tempos que te convidam a, enquanto você não se amar, ninguém vai te amar. Ou seja, a sua melhor versão. Só que o que é sua melhor versão? Porque a sua melhor versão parte de quem você acha que você é. Freud já coloca que o ego não existe a priori. A gente se entende por gente a partir do olhar do outro, dos nossos primeiros cuidadores. Então, a forma como a gente foi ou não foi amado, cuidado, acolhido, e como a gente percebeu isso, porque muitas vezes você se sentiu abandonado e a sua mãe só estava dando almoço para seus outros 2 irmãos, ou estava no puerpério e foi chorar um pouco no banheiro. E aqueles minutos pareceram uma eternidade. Então, muitas vezes a gente tem essas vivências e se sente abandonado, rejeitado. E o Winnicott, que é um outro psicanalista, ele fala que o bebê ele vai ficando bom em adivinhar esses traços da mãe. Então, assim, eu fiz isso, ela riu. Então, agora eu tô tranquilo. Nossa, eu fiz isso, ela tá com o olhar vago. Então, preciso prestar atenção. E aí, a gente vai ficando craque em tentar adivinhar o que eu tenho que fazer para agradar o outro. A gente começa com a mãe e faz isso com o namorado, com o chefe, com a melhor amiga. E aí, eu acho que eu tenho que ser a pessoa que dá conta de tudo. Eu tenho que ser... Então, tem todo esse lugar do tenho que para ser amado, que não necessariamente eu preciso. E tem as falas invalidantes que vêm desses cuidadores, que assim, a gente é comparado o tempo inteiro. Então, assim, você não poderia ser mais inteligente quanto o seu irmão? É verdade. Né? Ou você, por exemplo, eu ouvia de uma pessoa da minha família, mas você é muito melancólica e você fala demais dos seus sentimentos. Como se isso fosse um defeito. E eu trouxe aqui, meu sócio falava pra mim, você, né? Fala de um jeito pesado. Se eu não fosse melancólica e falasse dos meus sentimentos, talvez eu não tivesse virado psicanalista e não escrevesse no meu tom. Mas durante muito tempo, eu me culpei por isso. Então, a gente vai se apropriando dessas falas e dos nossos papéis também. Eu me sentia, como eu não me sentia bonita, eu era amiga legal. Porque eu pensava assim, elas são as lindas, então eu preciso ser amiga legal. E aí você cristaliza esse papel, e aí você vai ser a funcionária legal, que é a que topa ficar fazendo hora extra sempre, que não vai ser combativa no trabalho. Então, o primeiro convite que eu faria presta atenção nessas falas das pessoas que te cercaram na vida, para você começar a separar. E também, qual é a história que você conta de você mesma? Tem um TED que eu amo da Chimamanda, que é O Perigo de uma História Única. E a gente conta uma história única da gente. Então, eu te convidaria a contar outras histórias de você. Você é a menina inadequada né? Então, eu sou a mulher melancólica e a que ri das coisas e a pesquisadora disciplinada e... exercitar esse olhar pra gente ajuda a gente a ver que a gente é mais coisas do que a gente é. E pedir emprestado outros olhares, porque a gente acha também que tem que se resolver sozinho. Igual a gente se entendeu por gente
com o olhar dos nossos pais, a gente vai precisar de outros cisnes. Muitas vezes características nossas que a gente acha que são bobagem, porque pra gente é fácil, por exemplo, eu falo em público facilmente, eu faço amigos fácil. E eu tenho um irmão que é muito bom nas finanças, trabalha no mercado financeiro, é ótimo das planilhas, sabe guardar dinheiro. E um dia um primo meu me falou, você percebe que não é trivial se conectar com pessoas, falar em público? Tem gente que gasta milhões fazendo curso de oratória. E daí, né, ele falou, se aproprie disso. Então peça para amigos próximos, para colegas de trabalho, te falarem quais qualidades eu tenho que você acha que eu subestimo. E coloca no notes do celular, aqueles dias que você estiver meio miserável, pensa, cara, eu sou isso e eu não tô percebendo, pra gente poder se olhar com mais generosidade. Você fala muito sobre construção de rede de afeto, que também é isso, pedir para as pessoas ajuda, pedir feedbacks positivos. Você acha que profissionalmente é possível a gente ter no nosso ambiente de trabalho uma rede de afeto? Eu acho que não só é possível, como é muito necessário. E é interessante porque eu tenho sido chamada cada vez mais para fazer palestras em empresas sobre cultura do afeto, gestão afetiva. Agora, inclusive, a NR1, que é uma norma regulatória das empresas, vai entrar em vigor em maio de 26, mas a mudança já foi posta, onde as empresas vão ter que olhar para a saúde emocional de uma forma preventiva. Porque hoje a gente olha quando a pessoa está no burnout, quando ela teve a depressão. Ou a gente faz uma palestra pontual. O que essa lei coloca as empresas precisam criar ambientes onde essas pessoas se sintam emocionalmente seguras. Não dá para a gente se sentir emocionalmente seguro se a gente não tiver rede de afeto. E aí, como a gente trabalha essa rede de afeto dentro das empresas? Eu acho que, primeiro, assumindo as incertezas e as inseguranças. Porque em empresa a gente é muito convocado a ter respostas, a saber tudo. Principalmente em épocas de recessão, você tem medo de falar, eu não sei. E aí, ou você joga no seguro, ou você dá respostas que você não tem, ou você culpa o outro. E a gente tem que poder falar, nisso eu não sou bom. E isso vem muito da liderança também. É importante ter um líder que fale, eu ainda não sei qual é a solução, mas estou disposto a que a gente pense junto. Esse recurso não é uma das minhas qualidades e gostaria de ter uma outra pessoa que pudesse contribuir comigo. A gente assumir as nossas insuficiências sem ter medo de que alguém roube o nosso espaço. Tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante para a gente ter rede de afeto, é entender que sempre existe uma pessoa física por trás da pessoa jurídica. Eu vejo que a liderança e a diretoria ficou muito com uma coisa, a geração Z é muito mimimi. Então agora tudo eles acham problema. Só que o fato é, por exemplo, os divórcios cresceram 170% da pandemia para cá. Alguém na sua equipe está se divorciando. Talvez esteja passando por um litígio. Tem espaço para essa pessoa falar sobre isso? Porque talvez o filho dela, né? Eu conto isso até num dos meus vídeos. Tem uma amiga que trabalha com produção de comerciais e uma grande celebridade chegou 2 horas atrasada para a filmagem. Então ficou a equipe inteira esperando, clientes, e ela falou, olha, desculpa, mas é porque o meu filho teve uma crise de choro porque ele está lidando muito mal com a minha separação e eu fiquei lá para acolher. E essa pessoa é uma celebridade. E todo mundo sustentou aquela espera. E daí a minha pergunta era, você falaria? Você atrasaria 2 horas? Você falaria pro seu chefe? Como você acolheria o seu filho? A gente precisa poder ter um espaço onde a pessoa possa falar, eu tô me separando e tá difícil. Porque vai ser difícil. E se ela tiver que esconder este difícil, ela vai render ainda menos. Saber que eu não preciso esconder que minha mãe está com Alzheimer, eu estou tendo que lidar com isso, tira uma carga que você pode estar ali num dia com a cabeça desfocada. E tudo bem.
e somos todos humanos. E faz também a gente olhar, recentemente a Esther Perel também esteve aqui no Brasil a convite do Flash Humanidades e eles me chamaram. Eu brinco que eu fui convidada para estar na primeira fileira, que é tipo desfile de moda para as blogueiras da moda. Eu falei, primeira fileira da Esther Perel aqui é um grande reconhecimento. E ela fala, gente, você leva a mesma pessoa. Então é isso, a filha que queria ser a filha que agrada é a funcionária que agrada. A gente tem que poder falar isso na equipe, sabe? Putz, desculpa, eu fui o último filho e eu me sinto preterido em todos os lugares. Vamos falar sobre isso? Vamos contar sobre esses papéis que a gente vive, né? Ou eu fui traída pelos meus 3 namorados, então eu tenho uma coisa persecutória. A gente poder colocar os fantasmas na mesa. Porque aí os outros entendem os nossos calos, ao invés da gente não querer trazer. Eu acho que fazer esses movimentos são movimentos importantes para a gente criar redes de afeto profissionais. Vamos falar suas redes sociais? Onde que a gente te encontra? Vocês me encontram no Instagram, no _, Amores Possíveis. No YouTube, Amores Possíveis. Eu tô também no Spotify com o podcast Amores Possíveis. Tô na Folha com a coluna Amor Crônico, toda quarta-feira. Na CBN, toda segunda-feira no Estúdio CBN. E dá para vocês ouvirem nos players de áudio. É só colocar CBN Amores Possíveis. E vocês podem me ouvir lá. E também sou professora da Casa do Saber. Para as caroneiras e caroneiros, é só colocar Amores 10 para assinar a Casa do Saber, que vocês têm um descontão especial. Não só para os meus cursos, mas para todos os cursos da plataforma. Ai, adorei. Toda segunda-feira. E toda segunda-feira, eu, Thaís e Bárbara, estamos no Incendiárias Podcast. Ouçam a gente nos players de áudio e também já sigam a gente no Incendiárias Podcast no Instagram. E se você está ouvindo de Carona na Carreira pelo Spotify, compartilha esse episódio, posta nos stories, marca a gente. Dá 5 estrelas se você gostou. Para nós é muito importante, para toda a equipe e para você não custa nada. Então, bora lá. E Carol, como que você decide os temas de tanto conteúdo que você faz? Você pega muito no consultório, você lê os ouvintes ou você tem uma intuição? Eu crio hoje verticais editoriais. Então, para me organizar. Então, o que eu gosto? De sempre trazer temas psicanalíticos. Aí, uma outra vertical são tendências e atualidades. Então, por exemplo, agora teve a discussão sobre bebê reborn. Eu vou falar sobre inteligência artificial e como isso afeta as relações. Então, aí vem o lado da pesquisadora das tendências, que eu tô sempre olhando. Dilemas das relações de casais. E aí vem muito do ouvido da clínica, mas também da pesquisa. Acho que o meu lado pesquisadora tá sempre atuando. Então, assim, eu tô sempre olhando grandes estudos, grandes plataformas, e também, mas eu acho que eu sou também bem atravessada pelas coisas da clínica e pelos meus cursos também, porque eu fico fazendo cursos da psicanálise constantemente, então às vezes umas frases me atravessam, e aí eu penso nessas verticais. Então tem os dilemas das relações, as relações pessoais e interpessoais, afeto nas relações de trabalho e a nossa relação com nós mesmas. Então, eu sempre olho os meus conteúdos para que eu esteja mesclando em todas essas verticais. Interessante. Para não ter sempre, sabe, nossa, agora tô só falando de término de relacionamento. Ou fiquei muito tempo falando só sobre amor próprio. Mas dentro dessas verticais, eu acho que eu venho atravessada pelos dilemas mais latentes na clínica e muito atravessada por pesquisa. Agora, até eu estou fazendo uma pesquisa em parceria com o Estúdio Ideias, de social listening, então a gente está rodando uma ferramenta para entender quando as pessoas falam sobre amor, namoro,
relacionamento, casamento, traição, o que elas falam nas redes. Porque aí eu sempre tenho um dado para aprofundar. Muito bom. Eu falo aqui no podcast de pneus furados. E no amor nós temos muitos. Você aconselha as pessoas a amarem os pneus furados do amor? Como você vê e encoraja os erros? Porque a gente erra muito nos relacionamentos. Eu acho que a gente tem que abraçar o nosso caos muito. Tem uma história que eu ouvi, eu gosto muito de repassar, porque eu acho linda. Eu ouvi da Cauana Mestre, que é uma psicanalista. Ela conta que a avó dela era noiva e ela estava estendendo roupa, ela morava no interior e estava estendendo roupa no quintal. E aí passou um homem a cavalo, todo másculo, com a blusa puída, e ela via os pelos assim saindo pelos furos. E ela ficou encantada com aquele homem, e aí ela voltou para casa e falou para a mãe: não quero mais me casar com o cara que vocês escolheram, estou apaixonada. E a mãe falou: você tá maluca, você vai casar com esse cara. E ela fez que desfez o noivado, e todo dia ela ia lá estender a roupa esperando o homem a cavalo passar. E, fazendo da história longa curta, o tal homem a cavalo é o avô da Cauana. E diz que a avó conta para todos os netos: eu me apaixonei pelo seu avô pelos furos, falando da masculinidade dos pelos. E a Cauana, como boa psicanalista, fala: a gente se apaixona pelas pessoas pelos furos. Eu sinto que a gente fica querendo esconder os furos dos nossos pneus. Então, eu ouço muito na clínica assim: será que eu conto para a pessoa que eu tô saindo agora que eu fui traída pelo meu ex-marido? Porque parece que eu fui insuficiente. Como se os nossos furos fossem falhas. Eles são marcas das nossas vidas, mas eles não são falhas. E aí tem um convite para a gente elaborar isso, que eu acho que elaborar não é esquecer, mas é ressignificar, é poder pensar, o que dessa história me atravessou de bom? Mesmo a relação mais tóxica, mais abusiva, o que eu me doei para aquilo? O que ficou de quem não ficou? O que eu pude praticar do amor? Que limites eu ultrapassei que eu não quero mais ultrapassar? E como eu falo dessas dores? Porque se tem pontos que são sensíveis para mim, eu preciso poder falar para as próximas pessoas que estão comigo: olha, aqui tá quase furando, viu? Então, toma cuidado. A gente não fala, e daí o outro não presta atenção e machuca a gente no mesmo lugar. E a gente se culpa e fala: tá vendo, comigo é sempre assim. Então, é muito generoso a gente poder falar para as pessoas com as quais a gente se relaciona. Né? Por exemplo, eu demorei muito para perceber e para poder falar, né? Assim, minha mãe morreu, eu tinha 5 e foi muito rápido. Depois eu tive um primo que morreu, eu tinha 15. E 6 meses depois, ele morreu num acidente. E 6 meses depois, a irmã do meu primeiro namorado foi assassinada no shopping Guatemi. Então, assim, eu fui atravessada por mortes repentinas, muitas, muito rápido. Eu tinha muito medo das pessoas irem embora. Então, eu era a mulher que ia embora das relações. A hora que eu entendi isso, que eu pude falar sobre isso, você fica mais tranquila e, ao mesmo tempo, você pode falar: ainda tô com medo. Sem acusar o outro. Porque se a gente não fala, você começa a falar pro outro. Eu tava conversando isso com uma analisanda recentemente, que ela viu os pais se traírem durante muito tempo. Ela foi amante durante muito tempo. E agora ela tá começando uma relação com o cara de quem ela foi amante. E ela tá com muito medo desse cara voltar pra ex-mulher. Isso diz também um pouco da dinâmica que ela viu na casa dela. Sim. E daí, ao invés dela falar do medo, ela fala: porque ele é não sei o quê, porque ele é nananã, porque ele é um Dom Juan. Será que não é mais honesto falar sobre o medo? Falar: eu fico insegura, porque a nossa relação começou de uma traição. Porque eu vivi muitas traições. É falar dos nossos furos.
que é sucesso para você? É a gente pagar as nossas próprias contas, fazendo o que a gente acredita, podendo bancar os nossos sonhos, ainda que eles incomodem os outros, e podendo assumir que tem coisas que a gente ainda não sabe e que talvez a gente erre. Assumindo que a gente está caminhando. Que, olha, eu vou me contradizer, né? Porque eu ia falar que a gente não chegou lá e que ainda assim... Não, me contradizer não. Que a gente pode celebrar conquistas ao invés de esperar chegar lá. Porque acho que esse lá, talvez a gente nunca chegue. Então, o sucesso talvez venha nesse lugar de poder celebrar e perceber esses marcos. E também ser humilde o suficiente para poder abandonar coisas que não estão dando certo. Porque isso, fazendo paralelo da relação, muitas vezes as pessoas ficam porque você já está namorando há 5 anos e você está com 39, então até você terminar e achar alguém, você tem medo de não ter filho. Às vezes a gente está tão preso numa rotina, né? Assim, para eu, por exemplo, parar de fazer 2 vídeos por semana e fazer 1, ou entender que eu não queria mais vender curso no Hotmart, a gente tem medo de abrir mão de coisas que talvez não estão fazendo sentido. Então, o sucesso é a gente poder parar e se perguntar: isso ainda faz sentido para mim? E se não fizer sentido, ter coragem de ir embora. A gente tem um quadro aqui que chama pneu furado. Toda estrada tem seu erro. Que erro hoje você agradece por ter acontecido? Eu terminei essa sociedade de um jeito muito triste e muito cruel. E na época, eu fiquei me culpando muito de achar que eu tinha errado na conduta da amizade. E hoje eu agradeço a forma como eu agi, essa separação ter acontecido. A psicanálise fala num termo que é o acting out, que é muitas vezes você quer sair de algo e você não consegue e você força uma situação para sair. E até um psicanalista que eu entrevistei, ele falou, provavelmente o que aconteceu com o seu ex-sócio foi, ele fez um acting out, ele já não queria estar mais lá, ele te culpou por algo. Se essa sociedade não tivesse se desfeito, talvez os Soltos não teria virado Amores Possíveis, eu não teria ido fazer a psicanálise, eu não teria a clínica, eu não estaria na CBN, na Folha. Hoje eu agradeço de ter terminado aquela relação, ainda que tenha me doído muito. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário ou um TED Talk? O livro, Tudo sobre Amor, Novas Perspectivas, da Bell Hooks, eu falo que é a minha bíblia. Gente, foi um livro que ela me deu a primeira vez que ela foi na minha casa, tá? Eu amo, gente, é uma bíblia, todo mundo tem que ler. Assim, me trouxe muitas novas perspectivas, eu amo. Porque ele realmente é um convite pra gente rever várias verdades sobre o amor. Então, o que é honestidade? A gente cobra os outros serem honestos, mas e a privacidade? O que é cuidado, né? A gente fala que é cuidado, mas muitas vezes a gente tá invalidando o outro, a gente tá em relações codependentes. O que é... A Bell Hooks cita o Erich Fromm, que é um psicanalista que eu adoro, que ele fala, o amor é o que o amor faz. Então, acho que esse convite de que o amor seja uma ação e não só um sentimento, é um convite que eu trago para o meu trabalho e que o livro traz muito. Um filme, o meu filme favorito é um filme que chama Dolls, do Takeshi Kitano, que são 3 histórias entrelaçadas e para mim são histórias, né, porque dolls são bonecas e a minha interpretação é que nós somos bonecos das nossas próprias paixões. E tem uma das histórias que eu acho muito bonita e simbólica, que é uma mulher que namora um cara e eles vão todo dia num parque, ela leva a marmitinha, eles comem juntos. E aí, em determinado momento, ele fala, eu vou pra Yakuza, que é a máfia japonesa, e eu não vou mais voltar. E ela fala, não, tudo bem, vou te esperar. E aí a gente vai vendo as outras histórias passando, e você vai vendo aquela mulher todo dia no banquinho,
E ela vai com a marmitinha. E aí outras pessoas sentam no banco, ela fala, não. Meu namorado vai vir. E aí os anos vão passando e aquela mulher vai envelhecendo e ela vai todo dia lá. E ela começa a virar meio a louca da praça. Tem menino que passa e zomba. E ela sempre arrumadinha, com a quentinha arrumadinha. E aí, em dado momento, esse cara volta. E senta lá. E ela fala, não. Ele vai voltar. Meu namorado vai sentar. Ela tá tão presa na fantasia dela que ela não percebeu que era ele. Nossa. E aí, eu até preciso rever, gente, porque eu até outro dia pensei, será que a conversa deles não é essa? Mas como a psicanálise entende que o que importa é o que te atravessa, ele não fala nada. E vai embora. E matam ele. E ela nunca vai saber que ele voltou. E por que eu tô contando essa cena? Porque muitas vezes a gente fica tão preso nas nossas fantasias, nas histórias amorosas, ou no que a gente julga que seria uma carreira incrível, que a gente não percebe que as coisas já estão ali. Ou que a gente espera, né? Assim, tô esperando algo voltar para ser feliz, ou algo acontecer para ser feliz. E as coisas já estão acontecendo. Um TED Talk, o da Chimamanda, O Perigo de uma História Única, para a gente se convidar a contar mais de uma história sobre nós mesmos e a sermos muitos, que acho que é o convite da psicanálise, a gente sair das mesmas posições. E acho que o convite da psicanálise é, qual é a função? Para que eu repito esse sintoma? Por que eu tenho prazer em estar nesse lugar? Antes de entender como eu mudo, por que eu tô repetindo esse papel? Carol, a gente chega ao fim da nossa carona. Eu tô, assim, muito reflexiva. Eu amei o papo. Eu amei tudo que me atravessou. Todas essas histórias. E te ouvir é um prazer. Muito, muito obrigada por estar aqui. É uma honra e um prazer. De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo da Beatriz Fiorotto, a produção do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um de Carona na Carreira. Beijo grande!